Tá, para mim tá gravando aqui. Ah, tá. Mas eu retomo agora essa parte introdutória, né, a partir da pergunta do Gabriel, e aí a gente não perde aí o que foi falado, tá bom? Certo? Então, essa noção de o diferencial, eu vejo assim, Gabriel, o diferencial está exatamente na própria noção de cidadania que se tem. Infelizmente, essa noção de Estado ou, né, de bem-estar social no Brasil, ela é muito confundida com essa noção de que o Estado ele tem que dar alguma coisa. Não de nós pensarmos que o Estado somos nós, enquanto dentro de um Estado democrático, e nós somos corresponsáveis das ações por ele estabelecida, né? Embora nós temos uma democracia, nós não temos uma democracia de fato, né? Mas nós temos uma democracia de direito e nós temos uma democracia representativa, ou seja, eu transfiro para o outro o direito de me representar, não é? E não é isso que a gente às vezes vê nesses movimentos sociais, nesses movimentos de manifestação social, assim, ela não me representa, né? Por quê? Porque na eleição, o que nós fazemos? Nós não colocamos alguém simplesmente para governar. Nós colocamos tanto alguém para governar, quanto nós escolhemos também quem nos represente, principalmente quando nós estamos falando do poder legislativo. E essas pessoas são eleitas com o intuito de nos representar. Então, é como se nós transferíssemos a total responsabilidade do voto, das decisões na mão dessa pessoa. E o que ela decidir, está decidida. Não é? Então, por isso que, assim, o que a gente vê quando a gente olha aquela lista que o texto apresenta para a gente, né? A gente vê que uma das diferenças está na própria noção também de participação que as pessoas têm deste processo. Né? Então, isso é um fator que, infelizmente, coloca a nossa educação não entre, né, não deveria colocar entre as primeiras, mas tivesse realmente uma educação de qualidade que atendesse à prerrogativa e à perspectiva daquilo que está sendo garantido e proposto. Tá? Uma outra questão fundamental aí que eu colocaria dentro desta perspectiva é o fato de que, como o próprio o texto também fala, o governo ele assumiu, a partir da década de 80, logo no início, uma prerrogativa de universalização. Essa ideia de universalização, essa ideia de democratização, adotou-se uma perspectiva de um ensino profissionalizante. Não é? Como o Brasil ainda ele é um país que ainda vê muito a questão da mão de obra, então o que eu tenho que formar? Eu tenho que formar a mão de obra. Não é? Então a gente começa a ver currículos mais técnicos do que currículos realmente que constroem a perspectiva de uma noção de cidadania, de uma noção reflexiva, né? Então essa coisa
do aprender por uma questão técnica, né? Isso compromete o processo de leitura, de escrita, né? Então, assim, pegando bem o campo de vocês, para que eu vou discutir literatura? Não, eu preciso ensinar meu aluno a ler e escrever, que ele lê. Eu não sei se vocês conhecem um texto chamado Ler Devia Ser Proibido. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar esse texto, ele é um texto curto, tá? Ele dá, acho que no máximo 2 laudas. Procurem para vocês lerem. Ele é um texto muito bonito. O nome da autora é Guiomar de Grammont. Às vezes, quando eu estou trabalhando com argumentação, né? Quando eu estou dando aula de filosofia sobre argumentação, eu trabalho com esse texto. Eu gosto desse texto porque ele traz uma série de recursos linguísticos, não é? Figuras de linguagem, que dá para mostrar exatamente como que se constrói os argumentos e como que o argumento ele é um elemento fundamental na marcação de posição, não é? Quando eu vou demonstrar o meu ponto de vista. Não é simplesmente dizer, eu acho que é isso e ponto. Né? Tá? Então, neste sentido, eu vejo que o texto da Guiomar de Grammont, ele faz porque ele recorre à literatura e ele vai mostrando essa relação entre ler e poder. Né? E ela vai dentro dessa versão platônica, né, para dizer assim, olha, o poder não é para qualquer um, o poder é para poucos. Então, quanto mais as pessoas lerem, mais perigoso é. Né? E aí ela conclui o texto dizendo assim, ler pode ser perigoso, porque ela torna o homem humanamente perigoso. Né? No sentido de dizer, ele desvela, ele coloca o homem numa nudez explícita. Tá? Então, essa é a noção e essa é a grande preocupação, no sentido de que, quando nós pensamos em currículo escolar, né, e o que nós estamos chamando de currículo escolar? Currículo escolar é quando a gente pensa assim, o que é que eu vou ensinar dentro do tempo que eu tenho, dentro dos recursos que eu tenho, dentro do espaço que eu tenho, para poder garantir o acesso o melhor acesso possível à educação. Né? Porém, a gente vê um discurso muito voltado assim, não, eu preciso formar para a condição técnica, eu preciso formar para mão de obra para a indústria. Né? Contanto que se a gente olhar, eu já cheguei a comentar isso, se a gente olhar lá na penúltima eleição presidencial, quando a gente pega os 3 principais candidatos à presidência da República, não é? Os 2, 3 principais candidatos. Quando eu falo principais, é aqueles que estavam, não é, na disputa mesmo aí pelo cargo. Quando falava-se de educação, eles falavam assim, o grande discurso era, nós vamos ampliar o ensino técnico. Né? Porque as pessoas pensam assim, bem, eu não quero escola, eu quero ganhar dinheiro. Né? Então, essa escolha de uma educação um pouco mais realmente de garantir a capacidade, o desenvolvimento da leitura, o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento do pensar, ele foi substituído por um pensamento mais técnico.
Então, eu ensino e a pergunta é, eu vou fazer o quê com esse conhecimento? Para apertar um parafuso, eu não preciso aprender Camões, não é? Para apertar um parafuso, eu não preciso aprender Manuel Bandeira, Clarice Lispector, né? Para apertar parafuso, eu preciso apertar parafuso. Eu preciso aprender a apertar parafuso. Então, essa é a perspectiva que traz para dentro do contexto dessa noção de direito um fator que é preponderante, obviamente, nos resultados disso. Porque como a prova do PISA, né, que ela é uma prova de âmbito internacional e que trabalha com amostragem, né, na área de leitura, de escrita e de raciocínio lógico matemático, né, e de uma prova padronizada, você acaba trazendo um fator no sentido de pensar que o ensino no Brasil todo é ruim, né? Então, nem sempre a gente tem essa referência. E nós temos também os nossos índices nacionais e estaduais. Então, nós temos aí o IDEB, que é um índice do governo federal, e nós temos, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, nós temos o IDESP, né, que é um índice gerado pelo estado. Antes, ele também proporcionava aos municípios o acesso à sua avaliação, né? Hoje já não mais, porque os municípios não querem pagar para ter esse referencial, tá? Então, essas são as dificuldades que nós temos, tá joia? Então, eu vou voltar lá na charge, só para a gente dar sequência, então, aí à colocação, né, do proposto da nossa reflexão, porque eu gostaria que nós fizéssemos, que a gente, assim, eu vou fazer uma fala, fazer uma apresentação em relação a essa noção de direito à educação, mas focado mesmo dentro da legislação. E eu gostaria que vocês fossem observando essa fala, e ao final nós vamos encerrar a nossa aula tentando resolver um problema. Então nós vamos partir nessa aula de que nós temos um problema, né, a ser resolvido. Tá joia? Então, essa é a charge. Mãe, eu queria aprender a ler e escrever. Daí a mãe responde, lá vem você com essas manias de grandeza. Né? E aí o problema que eu quero pôr para a gente pensar é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. E aqui eu coloco como uma situação concreta, né? Porque foi um caso que se tornou notório. Então, por isso que eu dou nome, né, aos agentes. Tá? Então, não é um caso aleatório, criado, mas é um caso concreto, um caso real. Tá? Então, olha lá. O Ministério Público do Rio de Janeiro, após denúncia, moveu ação contra o Estado do Rio de Janeiro e o município de Duque de Caxias. Partiu-se da informação de que, com base em dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, havia no município de Duque de Caxias 30.000 crianças sem escola e que, segundo organizações não governamentais, tal contingente atingiria a 50.000 crianças. Além disso, não havia previsão para a construção de salas de aula em número suficiente para atender a demanda. A pergunta que eu faço para vocês. A partir do exposto acima, pergunta-se: o que se pode fazer para garantir o direito à educação quando não há vagas? Então, eu gostaria que agora que nós
partindo de informações daquilo que vocês leram no texto e daquilo que eu vou mostrar para vocês, daquilo que eu vou discorrer com vocês, que a gente pense juntos nessa problemática e que a gente tente dar a ela uma solução e dizer, será que nós temos um caminho? Ou será que então a nossa legislação, quando ela diz educação, direito de todos, dever do Estado e da família, ela não é um direito garantido plenamente ainda? Tá? Então, eu gostaria que vocês fossem, né, de repente, rascunhando ideias, né, anotando aí palavras que para vocês são chaves, porque daqui a pouco eu gostaria da participação de vocês para a gente pensar juntos. Tem saída para um problema como esse, quando é detectado um grande número de crianças fora de escola por falta de vaga? Então, para a gente começar, vamos olhar o que diz a nossa legislação, né? Eu vou apresentar para vocês um quadro comparativo, não é nem comparativo, é um quadro com referências às duas legislações, que elas são válidas para âmbito nacional, né? Ou seja, a nossa Constituição Federal e a nossa Lei de Diretrizes e Base. Tá? Lembrando que, numa estrutura hierárquica, a Constituição ela é chamada de lei magna, então ela é a maior lei que temos, né? E as outras leis, elas servem à Constituição. Elas estão ali para garantir com que aquilo que está exposto na Constituição, ela possa ser melhor esclarecido, melhor destrinchado, né? Contanto que não se pode ter fora da Constituição, né, nenhuma lei que, de repente, que não contemple, ou melhor, que contemple coisas que a Constituição não permita. Tá? Por isso que, dentro da estrutura de aprovação de uma lei, ela passa por uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, um deputado, um vereador vai apresentar uma lei, tem que verificar se essa lei ela está em consonância com a Constituição. Se ela não fere a Constituição, porque eu não posso ter a Constituição dizendo uma coisa e uma lei dizendo outra coisa. Ou eu não posso ter a Constituição abordando um tema sobre uma perspectiva e uma lei abordando dentro de uma outra perspectiva totalmente diferente. Ou eu não ter alguma coisa previsto na Constituição e ter uma lei prevendo alguma coisa. Então, as leis complementares, todas, elas têm que estar em plena consonância com a Constituição. Tá ok? Então, aqui eu vou colocar as duas leis, mas para a gente ver assim, existe uma consonância, tá? O que vai acontecer às vezes é um elemento ou outro que foge, mas que elas estão em consonância, elas estão na mesma direção. E o mais importante, que interessa para nós, é a gente olhar o texto jurídico e dizer, bem, partindo desses elementos, partindo do problema que nós temos, que ideia nós teríamos para resolver essa situação, tá? Então, o primeiro é o próprio artigo da Constituição, né, que eu acabei de citar para vocês, o artigo 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, e o artigo 2º da nossa Lei de Diretrizes e Base, né, da Lei 9394 de 1996. Essa seria a ementa ou Duda? Não, esse é o próprio artigo. É o próprio artigo. É o que a gente chama de caput, né? Se escreve caput, que é a cabeça do artigo, né? Então, olha lá. Na Constituição a gente lê a educação, direito de todos, dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Na LDB, nós lemos: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Né? Então, o que nós temos ali? Primeiro, como eu já disse anteriormente, nós temos uma legislação que, pela primeira vez na nossa história das constituições, ela coloca que a educação é um dever, mas ela também é uma responsabilidade. Né? Então, a educação ela deve ser garantida por essas duas instituições que aí estão, né? Ou seja, Estado e família. Ou, né, sob o ponto de vista da LDB, família e Estado. Né? O porquê que, de repente, há essa pequena mudança de ordem quando nós olhamos os dois textos? Tá? A Constituição, ela é editada exatamente no momento mais de abertura do nosso processo democrático, né? Após o governo ditatorial o governo militar. Não é? E neste sentido, a preocupação dos nossos legisladores foi trazer para as mãos, não é, do governo a responsabilidade maior em relação a manter a ordem e, principalmente, a manter essa estrutura democrática. Por isso que ele coloca o Estado ali. Tá? Já a LDB, ela já nasce quando as instituições democráticas do país, elas já começam a se consolidar, a ter um pouco mais de eficácia, né, após essa transição do governo militar para um governo democrático. Não é? Então, ela inverte essa posição. Mas, nas questões práticas, né, nós vamos ver daqui a pouquinho que ambos têm responsabilidades previstas de forma muito clara, né, para essa ideia de direito. Então, o que a gente pode dizer? Que essa noção de direito, ela se dá sob o ponto de vista de uma duplicidade, né, de responsabilidades do Estado em oferecer e garantir a vaga e a família de prover. Porque não adianta ter a vaga também e a família não ir e não matricular. Não é? Então, é uma corresponsabilidade para que se garanta o direito. Tá joia? Oi. Você pode, por favor, falar de novo? O direito à educação, então, seria do Estado de dar a escola para o aluno e da família de ir lá e fazer com que esse aluno estude? Exatamente. Ana Cláudia, se você me permite, eu vou responder para você olhando para o próximo slide. Tá? Porque daí a gente vai verificar que a legislação ela coloca como corresponsável, né, o Estado em prover, né, embora a gente não tenha nenhuma legislação no corpo legal dizer assim, ó, a família tem que matricular, a família tem que acompanhar, né? Quer dizer, não temos entre aspas. O Estatuto da Criança e do Adolescente,
ele coloca como crime de abandono intelectual, tá? Quando uma família ela deixa de matricular a criança e não acompanha a vida escolar dos filhos. Então não basta simplesmente ir e matricular. Eu também, enquanto pai, não é? Eu também sou responsável, pai e mãe, somos responsáveis por acompanhar a vida escolar dos filhos. Tá? Aí, no artigo 206 da nossa Constituição e no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Base, nós temos a noção de princípios. Tá? O que vem a ser princípios, segundo a Constituição, né? ou segundo no campo jurídico? Princípio é aquilo que são elementos que dão sustentação à noção de direito. São direitos complementares, tá? que dão à própria noção de direito a sua integridade. Então, geralmente, são questões ou são coisas não concretas, são coisas mais abstratas, que elas dependem essencialmente de ações diretas para que eles se concretizem. Tá? Eu vou explicar melhor isso, eu vou me fazer entender melhor isso um pouco mais à frente, quando nós formos falar do dever. Tá? Então, olha lá. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios da Constituição: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Né? Então, a gente vê que uma das grandes preocupações do Estado, né, do governo, dos nossos legisladores, naquele momento, foi de pensar assim: bem, não adianta ter a escola se a criança não tiver condições de ir, de frequentar a escola. Até porque, naquela época, era muito comum as pessoas não estudarem, por isso o Brasil tinha um número de analfabetismo muito grande, né? E esse analfabetismo, ele era, obviamente, comprometia essa estrutura de desenvolvimento do país. E por isso, então, esse analfabetismo também, ou melhor, vinha aquele discurso: bem, eu preciso aprender a ler e escrever, mas o meu filho vai sair da escola, o meu filho precisa aprender a ler e escrever, mas eu vou tirá-lo da escola porque ele precisa me ajudar no trabalho. Né? Ele precisa trabalhar para nos ajudar a sustentar a família. Isso era muito comum, né? Lá atrás, nas décadas de 70 e 80. Não que hoje ainda nós não tenhamos esse discurso. Em muitos casos, a gente ainda tem. Então, a grande preocupação é com que exista o acesso, mas não simplesmente o acesso, mas também a permanência. Tá? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, nós temos aí a prerrogativa, né, exatamente de romper com aquela ideia que era recorrente durante o governo militar, de que o professor ele não tinha liberdade de ensinar. Não é? Ele tinha que seguir uma cartilha, ele tinha que seguir
aquilo que era prerrogativa, que era discurso do governo. Por isso esse artigo aí está. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, né? Que é um dos grandes debates ou embates quando foi feita a Constituição, foi exatamente em relação a essa questão de que só teríamos o ensino público ou o ensino público ele seria aberto também às instituições particulares. Ela poderia ser um recurso particular, né? É fomentado pela iniciativa particular. Tá? Depois, gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, no que diz respeito às escolas, em nada ela pode ter cobrança. Então, eu não posso colocar como exigência para que o meu aluno tenha acesso à educação em instituições públicas, tá? Com que condicionar, na verdade, o desenvolvimento, né, a participação dele em atividades, em atividades que requeram, que exija dinheiro, tá? Vamos lá para questões práticas da nossa função. Eu vou dar uma prova. Só que, gente, eu já vou levar a prova impressa, para vocês não precisarem copiar. Então, eu vou pedir uma colaboração de vocês, tá? Então, eu vou pedir 10 centavos para cada um, e aí eu imprimo a prova e levo já impressa. Quem não trouxer, não faz, ou ele vai ter que copiar, tá? Isso não pode. Porque nós estamos falando de igualdade de condições. E nós estamos falando que a pessoa, dentro de uma escola pública, já é garantido a ela todos os mecanismos necessários, né? Ou deveria ser, depois nós vamos entrar nessa questão em relação à qualidade, né? Para que ela possa desenvolver o seu aprendizado. Então, eu não posso condicionar a participação do meu aluno nas atividades se houver o pagamento de alguma taxa. Quer seja uma prova, uma viagem. Eu vou fazer uma viagem e nessa viagem eu vou cobrar uma... A Luana colocou que ela já pagou por prova na rede pública. Então, são questões que, assim, se houver denúncia, né, os responsáveis, eles são enquadrados na lei, né? Eles vão sofrer punições. Eu não posso condicionar. De repente, a gente pode até, pessoal, o que vocês acham da gente imprimir a prova, a gente fazer, né? É uma doação, doa quem quer, né? Aí, pedindo, mas deixando claro que é doação. E assim, e quem não deu? Vai participar do mesmo jeito, nas mesmas condições. Né? O professor vai bancar, a escola vai imprimir, não tem problema. Mas tem que ser garantido a todos as mesmas condições. Não pode ser feito distinção das pessoas dentro da escola pública nesse sentido. Tá? Então, a Rafaela também está colocando, né, que é uma das coisas que mais acontece na escola. Tá? Eu acredito que os professores eles saibam disso. Tá? Porém, é claro que é mais prático para a gente eu já levar a prova impressa, né? E o meu aluno ele gastar o tempo da aula focado mesmo na realização, na solução ali dos problemas
e demonstrar o que ele aprendeu na minha aula, do que, por exemplo, copiando a prova numa folha. Né? Contanto que, por exemplo, quando eu estudei, a gente nem chegava a fazer prova se nós não levássemos folha de almaço. Era item obrigatório de prova. Né? Então, a gente tinha que levar. Contanto que, por que aboliu-se isso? Né? Porque, de repente, quem não tem dinheiro para comprar a folha de almaço, né? Então, a Rafaela coloca também, né, que na sala podia levar quem pudesse dar essa contribuição para cobrir aquele que não levava. Até desse ponto não há problema, né? Por exemplo, vocês numa reunião de pais, né, atrelado à APM, pedir essa ajuda, que eu acho melhor do que pedir para o aluno, né? Então, de repente, naquela reunião inicial, olha, pais, nós vamos fazer aí, pedir uma contribuição, aquele pai que puder, mas sempre deixar claro, não é uma condição, né? Mas é o pai que puder, a família que puder colaborar, né? De repente, assim, olha, nós vamos fazer, de repente, alguma festinha, né, para arrecadar fundos para a escola. Embora o Ministério Público, ultimamente, ele está pegando no pé disso, viu, pessoal? O Ministério Público está pegando no pé das escolas em relação à realização dessas festas para angariar recursos para a APM, que poderia ser destinado exclusivamente, por exemplo, para a compra de uma máquina de Xerox, né? De uma máquina de fotocópia, para facilitar um pouco o trabalho do professor, né? Ou uma boa impressora, comprar tinta, né? E o professor tem uma cota para ele poder imprimir, né? Então, a escola ela tem que se virar de outras formas, tá? Certo? Outro fator que nós temos aqui, né? O inciso 6º. Eu pulei o inciso 5º, porque o inciso 5º ele vai dizer diretamente a nossa função, a nossa vida funcional, na verdade, tá? Que a gente vai ter a oportunidade de discutir num outro momento. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem um probleminha, né? A gente pode fazer uma crítica a esse texto, que a gente diz assim, bem, os nossos deputados, eles foram meio que sacanas, né? Eles foram malandros quando trouxeram essa ideia de gestão democrática do ensino público no contexto da Constituição. Porque eles colocaram uma vírgulazinha, e depois dessa vírgulazinha, né, que eles deram a condição para a qual essa ideia de gestão democrática ela deveria acontecer. E qual é a condição? Na forma da lei. Né? Então, a gente vê aí uma democracia, uma noção democrática que ela não é tão democrática. Ou seja, nós vamos ter uma lei que vai estabelecer o que é a democracia. E, por fim, nós temos o inciso 7º que diz garantia de padrão de qualidade. Mas também a legislação não vem especificar o que é padrão de qualidade. Na LDB, nós já vamos ver um destrinchar melhor disso. Tá? Eu vou fazer paralelo agora a leitura com vocês aí, né, do que diz a nossa lei de diretrizes e base, para que a gente possa, na verdade, comparar, porque depois tem mais uma tela, tá bom? Deixa eu ver só aqui se é isso mesmo. Depois a gente vai para o artigo 208. Então, é só essa tela aqui mesmo. Então, olha lá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, aquilo que está escrito, né, também no inciso 1º do artigo 206. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Né? Aqui a gente já tem um outro elemento. A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, a gente tem aqui
né, a escola como uma provedora também de cultura, né, um espaço de cultura, coisa que na Constituição não trazia, mas é complementado aqui na LDB. O terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O que nós temos aqui é uma ruptura, né? Nós vamos verificar essa questão da ideia de público e privado, né, com o inciso particular aqui embaixo. Tá? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Né? Então, a nossa LDB, ela traz o respeito à liberdade e o apreço à tolerância como uma prerrogativa, como um princípio jurídico para a efetivação do direito à educação. Né? E aqui nós temos, então, o que complementa lá, o que está prescrito na Constituição, no inciso 3º, né? Que é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aqui, novamente, aquela ideia que eu discutia com vocês agora, de gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Né? E aqui também eu faço uma ruptura, eu dou um pulo aqui, né? Do 6º para o 8º, porque o 7º ele vai tratar das questões funcionais de valorização do professor. Nós vamos ter um momento específico para a gente discutir isso. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, ele vem complementar essa ideia que está prescrito na Constituição. Não é? Quando ele fala na forma da lei, então ele já diz em qual lei, ele diz que a própria LDB já vai estabelecer para a gente o que deve ser a gestão democrática, tá? Garantia de padrão de qualidade, como a gente viu no inciso 7º do artigo 206, e além disso nós temos valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Né? E, em 2018, nós tivemos a inclusão de mais um inciso, o inciso 13, que diz garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Tá? Então, mais uma prerrogativa aí, mais um princípio que foi acrescido dentro dessa legislação, em razão daquela concepção que se entrou quando trouxeram a alteração no ensino médio. Tá? No artigo 208, e aí acho que a pergunta da Ana Cláudia, né, no sentido de dizer como que fica esse direito, né? Como que a gente pode compreender esse direito? Então, nós temos esses princípios e como que ele vai ser efetivado? Se a gente pensar que a educação, ela passa por isso, condições de acesso e permanência, liberdade para aprender, né? Gratuidade do ensino, gestão democrática e garantia de padrão de qualidade. Então, no artigo 208, a gente começa a ver como que se desenha a responsabilidade do Estado. Tá? Então, o que a gente pode chegar e cobrar o Estado? Então, olha lá. Artigo 208 da Constituição. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, esse texto ele veio a partir de 2009, né? Porque o texto da Constituição, antes de 2009, ele colocava educação básica obrigatória e gratuita a partir dos
dos 6 aos 14 anos, ou seja, só ensino fundamental. Tá? Em 2009, esse tempo de escolarização obrigatória e gratuita, ela foi ampliada de 4 a 17 anos. Isso o Estado tem que garantir. Tá? Ah, então não tem vaga. Eu tenho que cobrar do Estado. Tá? Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, na verdade, por que nós temos, se aqui a gente já ainda tem a obrigatoriedade em cima, né? No inciso primeiro a gente tem a obrigatoriedade. Já do ensino médio, porque a gente pressupõe a pessoa com 17 anos estando no ensino médio. E aqui no inciso segundo, novamente, a gente vê progressiva universalização do ensino médio. Porque a gente vê ali um gargalo do grande número de alunos que saem da escola de ensino fundamental, eles não indo para o ensino médio. Tá? Nós ainda temos um grande percentual de alunos que, ao concluir o ensino fundamental, eles não vão para o ensino médio. Para vocês terem uma noção quantitativa, eu vou falar de Campos do Jordão. Campos do Jordão, nós temos 7 escolas públicas de ensino fundamental. E eu tenho 2 escolas públicas de ensino médio. Tá? Então, também está na questão de espaços ou de número de escolas que existem para atender a própria demanda proveniente do ensino fundamental. Tá? É claro que essas 2 escolas, elas devem dar contas, e uma ainda ela tem um modelo particular, que é o modelo de escola integral, então ela tem um número mais limitado de alunos, e a escola em que eu trabalho, não. Eu não tenho. Se eu precisar abrir, por exemplo, eu cheguei a trabalhar com 45 turmas, tá? 15 de manhã, 15 tarde, 15 noite. Tá? Então, eu tendo condições de abrir turma, eu abro. Tá? Eu preciso ter esse fluxo. Professor, Pois não. eu não sei se é verdade, mas eu tive a impressão, quando eu estudei, que eu estudava numa escola que o ensino médio era de manhã e o fundamental era tarde. E à tarde são 4 séries, né? E de manhã são 3. Eu sempre tive a impressão que o número de alunos sempre foi muito equivalente nos 2 períodos. E no ensino médio, geralmente, as salas têm maior número, elas são mais lotadas. O senhor observa isso também? É verdade? Geralmente, Rafa, quando você tem no município, quando você tem, por exemplo, escola mais localizada em bairro, acaba tendo a facilidade, tá, de que as pessoas elas acabam não havendo essa equivalência. Então, por exemplo, se formaram, por exemplo, 200 alunos no ensino fundamental. Então, eu vou ter 200 novas matrículas no ensino médio. Quando você tem uma escola de bairro, que tem ali, que oferece ensino fundamental e médio, municípios pequenos, você acaba tendo uma relação muito equânime dessa equação aí. Agora, por exemplo, aqui em Campos, por ser 2 escolas e o município está um pouco espalhado, a gente tem alunos que não efetivam a matrícula no ensino fundamental, no ensino médio, porque ele tem que mudar de escola. Ele sai do ensino fundamental, por exemplo, lá no portal, lá na entrada da cidade, e ele tem que se transferir, por exemplo, para a escola aqui no centro da cidade. Tá? Que está ali a 3, 4 quilômetros de distância. Então, muitas vezes a família, e aí que vem entrando aquela questão que a Ana Cláudia me questionava, do papel da família no sentido de prover a matrícula e acompanhar para que o filho que ele vá para a escola.
Daqui a pouco a gente vai complementar essa noção ainda, porque nós vamos falar que programas que tem que existir, porque a família pode perguntar assim, puxa, o meu filho vai sair dessa escola do bairro e ele vai para uma outra escola longe, mas e a segurança dessa criança? Dentro dessa sociedade que nós estamos, né? E nós vamos ver que o governo também, ele traz como sua responsabilidade a criação de projetos, como passe escolar, como material, uniforme. Então, o governo, ele garante às famílias todas as garantias para que, efetivamente, ele possa estudar, estar dentro da escola, não desistir da escola, né? E a família simplesmente de acompanhar, né? Tá? Então, quando nós temos comunidades menores, escolas mais localizadas, que permitem com que do ensino fundamental você vai para o ensino médio, esse fato acaba acontecendo. Agora, geralmente, quando tem que existir o deslocamento, né, muitas vezes de bairros, a gente já começa a ter ali um número de alunos que vão desistindo de estudar. Vamos voltar lá. Então, a universalização, ela tem mesmo essa ideia de tornar universal, tornar com que todos tenham acesso, tá, ao ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá? Aqui nós temos uma noção, e aí acho que a professora Sandra depois pode nos ajudar nessa interpretação, né? No sentido de, aqui nós temos, acho que estamos frente a um conceito, né? Portadores de deficiência, eu acho que não é usado mais, pelo menos no contexto no discurso, né? Nós estamos aí frente a uma questão linguística. Não existe a ideia de portadores de deficiência, né? Mas existe o deficiente, tá? Que é o que a gente discute no âmbito da inclusão. Então, o aluno, ele ter o direito de se matricular na escola, mesmo que este tenha alguma deficiência. Tá? Educação infantil em creches e pré-escolas, as crianças de até 5 anos de idade. Tá? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E, por fim, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Né? Quando a gente olha para a Lei de Diretrizes e Base, nós vamos ver também esses elementos presentes. Né? Então, olha lá, educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma. Então, para a escola, ensino fundamental e médio. Então, a ideia de educação básica, ela é uma ideia que ela se divide em 3 etapas, né? Mas essas 3 etapas são obrigatórias. Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência. A gente observa que aqui a gente já tem uma mudança, né, na redação da legislação, já fazendo essa correção que tem na Constituição. Transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Então, está falando além do indivíduo poder
dever participar da escola regular, ele também tem direito à criação de programas, né, que seja transversal, né, ou seja, que cruze aí a participação dele dentro dessa escola obrigatória, né? Atendimento gratuito em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos. O que ainda não está, que a legislação ainda não garante plenamente, é exatamente a obrigatoriedade de 0 a 6 anos, a 4 anos de idade, né? Que é a primeira etapa da educação infantil. Porque a educação infantil ela vai ser dividida em 2 etapas, tá? Desculpe, de 0 a 3. Depois, de 4 a 5, ela já passa a ser obrigatória. Olha lá, ó. Lá em cima, no inciso 1º. Obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre essa questão quando a gente falar da ideia a noção de direito público subjetivo. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. E agora, para a gente ir concluindo, né, o artigo 208, a gente ainda tem uma complementação. A Constituição, nós temos lá, olha, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, dizer assim, o governo ele está dando material. Não, ele não está dando. Ele está cumprindo com a prerrogativa da Constituição. Tá? Eu quero dizer com isso que se ele não cumprir, ele pode ser enquadrado por crime de responsabilidade. Tá? Ou melhor, ele não cumprir com a obrigação. Então, quando a gente olha para o probleminha que eu propus para vocês, para a gente resolver, tá? A gente verifica que se o governo ele não garante vaga, ele pode sofrer sanções. Então, a gente já meio que já vai construindo a resposta para o nosso problema. Tá? Então, olha lá. E, na verdade, gente, é aquilo, né? O governo, nenhum governador, nenhum presidente, nenhum prefeito, ele tira do bolso dele. São os nossos impostos. E eles são revertidos para esses programas. Tá? O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Então, o que é direito público objetivo? Quando a gente vai, eu vou voltar na tela anterior, tá? Lá para esse inciso 1º do artigo 208 e também para o inciso 1º do artigo 4º, quando a gente fala educação básica obrigatória e gratuita, e aqui a gente diz que o acesso ao direito ao ensino obrigatório é gratuito, né? Ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, eu estou dizendo o seguinte, que ele é um direito inalienável. Não existe a possibilidade de não se cumprir com a prerrogativa de que uma criança de entre 4 e 17 anos de idade esteja fora da escola. Se estiver, os responsáveis, eles podem ser acionados judicialmente. Se for o Estado, por falta de vaga, ele pode ser acionado judicialmente para que oferte as vagas, ou a família ser acionada, inclusive,
com a possibilidade de perda do direito de paternidade, né? Do direito pátrio. Né? Caso os pais não matriculem essa criança na escola. Tá? Então, o direito subjetivo, ele é um direito que, assim, eu não preciso provar que eu tenho direito. Eu preciso reivindicar o direito. Isso é a ideia de direito público subjetivo. Tá? E o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, o que isso significa? Que quando não há vaga, vamos voltar ao nosso probleminha para a gente, né, respondê-lo. Então, olha lá. A partir do exposto acima, o que se pode fazer para garantir o direito à educação quando não há vagas? A gente pode acionar judicialmente, né, o presidente, o governador ou o prefeito por não garantir o direito à educação. Tá? Então, não existe essa prerrogativa de você ter a obrigação, mas você abrir mão da sua obrigatoriedade. Tá? E aí, Ana Cláudia, eu te pergunto, não sei se ficou claro, né, a forma com que eu respondi. Tá certinho sim, professor. Tá? Então, a gente olha para o direito à educação nessa prerrogativa. O Estado... Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, assim, essas leis da LDB, elas ajustam as leis da Constituição que os deputados fizeram tirando o corpo da história, certo? Sim. Ela é complementar. Tá? Aí, eu vou discutir com vocês para a semana que vem, tá? Aí eu não vou ter nenhum texto para vocês lerem, mas eu vou passar para vocês, na verdade, assim, eu vou mostrar para vocês, para a gente resolver melhor o caso que eu propus para vocês hoje. Nós vamos falar do mandato de injunção, do mandato de habeas corpus, tá? Só para a gente ter uma noção, para dizer assim, como que eu posso fazer? Tá, eu tenho, por exemplo, de repente, eu tenho no meu bairro, a escola, por exemplo, ela não atende plenamente os alunos, as crianças. O que a gente pode fazer enquanto comunidade para cobrar? Eu vou lá na televisão, chamo a vanguarda. Eu acho que não, esse não é o caminho. O caminho é procurar o Ministério Público, tá? E entrar com uma ação contra o prefeito ou o governador do estado, que foi exatamente o que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fez, quando ele recebe a denúncia que no município de Duque de Caxias havia um número de 30 mil crianças em idade escolar obrigatória fora da escola. Tá? E as ONGs, as organizações, ainda argumentavam que esse número poderia ser maior, que esse número poderia chegar a 50 mil crianças. Tá? Então, essa noção para que realmente a gente perceba a noção de direito, tem que ter uma penalização de quem é responsável, que foi um dos ganhos desta Constituição. Porque se eu não dizer, quem não cumprir vai sofrer sanções, vai ter punição, né? O direito ele acaba se perdendo. Então, é nesse sentido que o autor ele vai concluir o texto, né, dentro dessa prerrogativa de fazer uma análise a partir desses 3 pontos, né?
da oferta, ou seja, o que eu estou oferecendo de escola? Depois de fluxo, ou seja, aquilo que a Rafaela perguntou, se eu tenho 200 alunos que concluem o ensino fundamental, daqui a 3 anos, pressupõe que eu vou ter 200 alunos concluindo o ensino médio, dentro de uma determinada escola. Né? Claro, pode ter menos, pode variar o número, porque alguém se muda, de repente alguém morre, né? Faz parte da vida, mas a conclusão do ensino médio, tá? Aos 17 anos, ela é colocada como uma prerrogativa obrigatória. E depois, a ideia de qualidade de ensino que vem sendo revelada por estas avaliações padronizadas, que depois nós vamos conseguir entrar com melhor detalhe, no sentido de dizer, bem, o que nós estamos ensinando aos nossos alunos? E como que a gente pode pensar a aprendizagem como um fator de corresponsabilidade do professor, juntamente com a escola. A construção do projeto político-pedagógico, que é uma das prerrogativas da nossa participação. Tá joia? Então, para a semana que vem, eu vou deixar vocês aí tentando formular uma resposta, né? Para esse probleminha que eu trouxe. E semana que vem eu vou apresentar para vocês, então, alguns recursos jurídicos, alguns mecanismos jurídicos que existem para que a gente possa acionar a justiça frente a um desrespeito dessas prerrogativas de lei, que diz que toda criança de 4 a 17 anos tem que estar na escola. Tá ok? Tudo certo, professor. Gente, ficou alguma dúvida? Eu consegui esclarecer a dúvida de aqueles que me perguntaram? Não ficou nenhuma dúvida não, professor. Ficou Não? bem claro. Tá tudo certo. Então tá joia. Gente, eu agradeço aí a participação de vocês, né? Novamente me coloco à disposição. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, né? Mandem mensagem pelo WhatsApp, ou se achar melhor, pode ligar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Lembrando que nós estamos aqui, estamos na mesma luta que vocês, estamos na mesma caminhada, tá bom? Meu papel é realmente de caminhar junto com vocês aí nesse percurso. Tá joia? Então, tudo que vocês precisarem, né, não me vejam como um opositor a vocês, ao contrário. Tá? Eu quero realmente oferecer, de repente, aquilo que eu tenho de melhor, né, porque eu entendo que vocês merecem o melhor. Tá bom? Então, qualquer coisa que precisar, pode entrar em contato comigo, pode ligar, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que na medida do possível eu vou respondendo, tá? E em relação àquilo que a Ana Cláudia me pediu, assim que eu conseguir, Ana Cláudia, fazer essa gravação, eu já te posiciono, tá bom? Gente, então um grande abraço para vocês, uma boa semana. E agora, até segunda-feira. Tá ok? Ok, professor. Obrigadão, viu? Tchau, professor. Obrigada. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, obrigada. De nada.